estamos com o consultor José Mauro, né? E queremos saber sobre a experiência dele na cultura do arroz, aí, né? No manejo, ali na parte de adubação. Com base em suas experiências na cultura do arroz, a tolerância da cultura em solos ácidos é um fator que ocorre na prática? E quando utilizamos, como exemplo, o arroz de terras altas, em que responde pouco ao calcário, assim, tem a necessidade de realizar a correção de acidez do solo? E qual seria a tolerância máxima que a cultura ela tem para a saturação por alumínio? Não é questão de estar trabalhando em terras ácidas. O que acontece? Ele aceita um pouco uma terra mais ácida do que outros tipos de cultura, como, por exemplo, uma leguminosa. Porém, você não vai deixar de fazer uma correção. Por quê? Porque em relação ao pH. Você sabe muito bem quando o pH está baixo, quando é ácido, você não tem absorção de nutrientes. Então, você está perdendo a absorção nutricional entre a raiz e esse nutriente que está no solo. E tem outro porém, CTC, relação às trocas de cátions, também não realiza essa capacidade de troca de cátions. Então, o que acontece? Não é que você não vai deixar o seu solo ácido, você vai amenizar um pouco a correção de calcário. Ela é um pouco menos exigente do que uma cultura de, por exemplo, uma leguminosa, que ela precisa mais correção de solo. Só que você não vai deixar de fazer uma correção de solo. Sabendo que a cultura do arroz, ela possui alta exigência de cálcio e magnésio, mas que o excesso pode trazer a deficiência de micronutrientes, como deve ser manejado o solo na entre-safra, quando realiza a rotação de cultura com soja e milho? E qual a saturação por base para atingir o limite satisfatório? A gente trabalha com a questão, você sabe muito bem, a lei do mínimo, certo? Quando vocês já viram isso aí, vocês estão vendo isso aí, aquele barrozinho, quando você tem uma deficiência de alguma coisa, você tem uma perca de alguma coisa. Então, você não tem um equilíbrio nutricional. Então, é a mesma coisa que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você tem tudo em excesso, causa alguma coisa de deficiência. Ou seja, porque as plantas elas são relacionadas em antagonismo ou sinergismo, ou a questão nutricional. Então, quer dizer, de repente você trabalha com uma posição, por exemplo, o cálcio e o magnésio, o cálcio vai penetrar primeiro do que o magnésio. Então, vai deixar uma coisa deficiente da outra. Então, a questão é essa, você tem que saber o equilíbrio e estar trabalhando com a sua cultura, no seu nutriente e a sua correção de solo. Então, é todo um sistema, entendeu? Sabendo que na adubação nitrogenada tem-se notado o aumento de panículas na cultura, em que época que deve ser feita a adubação nitrogenada? E em quais doses o senhor recomenda? E como consultor, o senhor sugere a incorporação de nitrogênio pensando no aumento da eficiência da adubação em cobertura? E qual a proporção ideal da relação nitrogênio-potássio para essa cultura? Em termos de macronutrientes, todas essas culturas, por exemplo, uma planta C4, ela tem a necessidade de ter o N, o PK, o fósforo e o potássio junto à sua formulação. Um para mais, outro para menos, mas a quantidade para você ter uma boa condução da lavoura, certo? Então, por exemplo, a época indicada para você ter uma correlação do nitrogênio, vamos primeiro por etapas. O nitrogênio você tem que ter uma parte na base, certo? Por quê? Para a parte de emergência, a parte de germinação, a parte de chegar no patamar. Você tem a parte na formação no vegetativo, ou seja, na formação dos perfilhos. Então, você precisa ter também uma certa base. E lá no pré-emborrachamento. Então, essa parte que você vai estar trabalhando, com a parte nitrogenada. Base, meio e um pré-pendoamento, no emborrachamento, o caso seria ali o ideal, antes da formação da panícula. Então, portanto, tem que tomar certos cuidados, porque é porta de entrada para pragas, ou seja, doenças, né, como brusone, hemosporiose, alguma mancha parda, então, carvão, então são escaldaduras, são processos que você tem que estar trabalhando e tem que estar relacionando com a aplicação de fitossanitários, certo?
para conduzir. E a relação do potássio, você vai ter que estar trabalhando com potássio, entendeu? Então, o potássio, a relação nitrogênio e potássio, eles são permanentemente essencial numa cultura de uma planta C4, né? Por exemplo, para a formação de peso, para a formação de cachos mais pesados lá na frente com o potássio em si, tá? Certo. Agora, para a próxima pergunta, como em solos arenosos, a recomendação é de parcelar a adubação nitrogenada para evitar percas, em prática acaba sendo viável? E em área de pivô, pode ser aplicado junto com a água de irrigação? Existe algum adubo específico para essa prática? Ó, você sabe que arenoso é uma coisa que não aceita, né? A planta C4, qualquer coisa, um arroz, ela é bem problemática você está trabalhando com uma área mais arenosa. Porém, com certos cuidados, você consegue conduzir essa cultura, desde que você atinge uma prática mais equilibrada, uma parte mais sequencial, uma prática mais a fim de você estar relacionado para a produção da sua cultura. Então, por isso é o mais trabalhoso, não é que é impossível, você tem que ser uma coisa mais trabalhosa, requer um pouco mais de cuidado, requer um pouco mais de manejo e requer um pouco mais de investimento, tá? Então, isso aí você vai ter que estar trabalhando, né, com a sua relação na cultura de primeiro ano, terra arenosa, em caso que a gente está colocando. E é uma casadinha muito boa, você trabalhar com arroz de abertura e depois, logo em seguida, você trabalhar, complementar com calcário, que vai introduzir uma cultura, por exemplo, uma leguminosa ou soja, para você conseguir colocar ela em uma subsequente do arroz. Então, é uma questão que a gente vem trabalhando aqui na nossa região do Cerrado, e até mesmo parte de áreas mais velhas, parte de manejo de quê? De nematóides. Então, a gente tem, porque só soja e milho, a gente está deixando a desejar a questão de nematóides. Então, você trabalhando no teu manejo, no teu sistema, a cultura do arroz, você consegue quebrar essa parte de doença de solo, que é o caso, ou seja, nematóides em si, que é caso que tem problema sério aqui na nossa região, não sei como a região de vocês, tá? Bom, seguindo para a próxima pergunta, para a produção do arroz, a gente sabe que 70% do fósforo é exportado para o grão, certo? Assim, havendo necessidade de repor o mesmo no solo. Considerando a especificidade da cultura, como que deve ser feita essa reposição, né? Quais doses devem ser utilizadas em áreas de cobertura, por exemplo? É indicado ali dividir em subdoses, várias doses, dividir que seria essa parcela total em doses de entrada ou no decorrer da safra, por exemplo? O fósforo, você sabe, se você vai estar fazendo manutenção, adubação fosfatada, tu vai estar trabalhando ele com doses escalonadas, certo? E também na cultura. Então, você não vai plantar só um ano e parar. Então, você tem que você vai plantar arroz, você vai plantar soja, você vai plantar milho, você vai voltar no arroz, e assim por diante, feijão, é sequencial, certo? Então, você tenta fazer um manejo ideal, por exemplo, de aplicações de fósforos para a condução da sua lavoura, certo? Ou seja, trabalhando com o posicionamento do fósforo no seu devido lugar, no seu devido a tua relação da tua análise de solo, para você ter um parâmetro de quanto que você vai estar trabalhando com fósforo. Por quê? Porque hoje o fósforo é um problema sério, que ele é imóvel na planta, no solo, entendeu? Então, como que a planta absorve as raízes absorvem esse fósforo, onde está liberado, lábio, não lábio, você já viu isso aí, né? Quando ele vai estar liberado por difusão, que é por osmose, do mais para o menor. Então, quer dizer, ela tem que estar liberado. E para você fazer, que nem a gente fala, o fósforo é uma caixa de poupança.
Então, você vai sempre estando disponível ele e fazendo as condições favoráveis para começar a desprender aqueles fósforos do colóide, de alguma estrutura, por exemplo, só acidez. Acidez deixa o solo preso. Então, você consegue abaixar a acidez, matéria orgânica, você consegue liberar saturação, você consegue liberar. Então, você tem vários processos que você vai vindo trabalhando com fósforo, certo? E o fósforo é o principal para a cultura, tanto soja, como milho, como arroz, como o que for. Ele participa da ATP, participa da energia, então, tudo lá no funcionamento dele envolve o fósforo. Então, o fósforo está ali relacionado, por exemplo, na soja, o ácido químico, então, troca de energia, formação. Então, o arroz não é diferente. Ele precisa de fósforo. Por quê? Para a condução de energia, para a condução de crescimento, tudo isso aí está envolvido. Tá? Então, eu acredito fazendo você tem que fazer uma estruturação do seu fósforo no inicial e fazendo escalonado, e de acordo com a cultura que a cultura precisar, certo? Então, você vai colocando as bases que vai favorecendo para você. Por exemplo, eu preciso, na minha análise, eu preciso de fósforo atuando aí em torno de mais ou menos 80 pontos, 70 pontos, então vamos tentar colocar 70 pontos, 80 pontos de P2O5, pronto, entendeu? Então, é esse aí, relacionado de acordo com as suas análises de solo, de acordo com a sua correção, está relacionado para cada cultura. Certo, vamos para a próxima pergunta. A cultura do arroz é muito utilizada em regiões de abertura, né? Tanto também na parte de rotação de cultura. Sabendo que o potássio é um nutriente que é absorvido ali, muito absorvido pelo arroz, quais são os cuidados ali que eu devo ter na adubação, né? E como que eu devo realizar essa adubação? Qual que é a maneira mais indicada, segundo a sua experiência? Potássio é a mesma coisa do nitrogênio, porque o potássio tem cargas também que ele vai ser lixiviado. Potássio em excesso, você não aproveita muita coisa. Então, a planta tem que estar disponível de boca aberta, que a gente fala, para já estar pegando aquele potássio. Então, eu faço, nas minhas recomendações, eu faço o mesmo do nitrogênio. Eu parcelo o potássio no ideal da cultura. Onde a cultura mais precisa, a gente vai colocando o potássio. Mesma coisa com o nitrogênio. Então, quer dizer, são nutrientes que você jogar tudo numa pancada só, você pode perder a eficiência dele até 60%, 70%, 80%. De repente, você jogou um potássio ali em V4, no perfil 5, 6 perfil ali, e de repente bateu deu uma chuva de 80 milímetros. Pronto, você perdeu praticamente 90% do seu potássio. Você está entendendo? Então, é regulável, é aceitável você está trabalhando assim, escalonado, adubação de sistema. Então, quer dizer, parcelamento perante a cultura, para você ter um melhor aproveitamento desse potássio, desse nitrogênio em si, que a gente está falando na tua cultura. Já diferente do fósforo, porque o fósforo, você já sabe que ele é imóvel no solo, é difícil dele, então, gradativamente você vai fazendo uma poupança que ele vai pegando aos poucos essa tua poupança que você está investindo, certo? Beleza? Certo. Próxima pergunta em relação ao zinco, né? Sendo como micronutriente da cultura do arroz, requisitadas em porções maiores, em maiores quantidades, aonde é exportado 50% na colheita, né? Como deve ser realizada a aplicação desse micronutriente no solo? Bom, e se a planta, tendo a planta, né, no estado seu vegetativo ou reprodutivo, qual dos dois eu vou ter uma maior resposta? Não é só na cultura do arroz, a cultura de planta C4, o zinco tem uma influência muito grande em cima para degradar aquele nitrogênio para fazer a necessidade da planta ali, numa planta, por exemplo, de milho, de arroz em si, o zinco é essencial. Bom, beleza. Trabalhos parcelados, ok? Tratamento de semente. Se você tiver uma preferência de alguma fonte de zinco na base, por exemplo, de uma formulação de um NPK e mais um zinco, mais um cobre, você adiciona. Formulação, via tratamento de semente, tem uma influência bastante boa. E tomar cuidado, aplicação via folha. Por quê? Geralmente você usa
ele é um metal pesado, de repente você usa ele com algum herbicida, pode dar um dano, uma fitotoxidez, até mesmo com um fungicida, que ele, sendo um metal pesado, ele tem a tendência de baixar o pH. Então, quando você trabalha com fungicida em si, o fungicida tem que trabalhar na casa dos 6,6 de pH da cauda. Então, você dá desequilíbrio, você dá uma fitotoxidez também na sua cultura. Então, o zinco é muito complexo de você estar trabalhando com ele e muito complicado. Você está entendendo? Então, de preferência, você tentar trabalhar ele aí separadamente, aplicações, ali no terceiro perfil, quarto perfil, tá? E tomar cuidado com essas misturas de caudas, tá? E trabalhar no tratamento de semente e uma parte no grãos da tua formulação de adubo, né? Dos fertilizantes que você vai estar trabalhando. De preferência, um zinco, alguma coisa ali, junto ali, para estar fazendo esse fator aí de você estar aproveitando, porque é um micronutriente, ele é essencial, mas a exigência dele em gramas é muito baixa, então você tem que, a partir do momento que você pode conseguir suprir essa necessidade, tranquilamente, você não precisa nem estar jogando zinco toda hora, entendeu? Então, você já consegue ter esse equilíbrio aí de acordo com as suas análises de solo, tal, certinho, que você vai estar trabalhando aí com uma fonte aí que tem no mercado hoje aí, tranquilo no tratamento de semente, e até mesmo via folha, se você tiver operacional, para você estar aplicando esse aí sozinho, tá? Ou com alguma coisa, a parte de inseticida, assim, para você estar manejando isso, beleza? Beleza. Agora, fazer mais uma pergunta para a gente fechar, né, essa sequência. Certo. Atualmente, o arroz ele é o principal alimento de mais da metade da população e é o terceiro cereal mais produzido no mundo. Em sua opinião, quais os desafios que encontra sobre essa cultura e quais as perspectivas para o futuro do mercado? O arroz, ele é uma cultura que, por exemplo, a gente visa aqui, é muito pouco relacionado. Você está entendendo? É muito pouco relacionado, por quê? Porque são áreas bem especificamente que são produtores de arroz. Então, a gente trabalha aqui, então, são, que nem eu falei nas perguntas anteriores para você, Verônica, arroz é para abertura diária, para você ter uma boa aceitação da próxima cultura que você vai estar incorporando, que é o caso de uma soja, ou até mesmo para uma correção de nematóides, que não tá, o seu solo já não está aguentando mais esse convívio de, por exemplo, arroz, soja com algodão, então você já começa a ter esse equilíbrio aí para doenças de solo, até mesmo nematóides. Então, e questão, por exemplo, hoje o consumo é muito grande, mas aonde que mais produz arroz é na região do sul. Então, a gente produz arroz aqui? Produz, mas o comércio nosso aqui é muito baixo, porque, por exemplo, hoje eu atendo 68 mil hectares, então 31 mil de soja, 27 mil, 28 mil de milho. A hora que você chega no arroz, meus clientes dão uns 300, 400 hectares. Você está entendendo? Então, quer dizer, é a cliente que está produzindo ali para manejo de solo, manejo de nematóide, manejo de doença, então, só para isso mesmo. Então, e a questão, por exemplo, da comercialização, os intermediários, você está entendendo? O produtor faz e para quem que ele vai vender? O cara tem ali uma gama que ele vai pagar o preço que ele quer. Por quê? Porque ele já vai buscar esse arroz, não sei de onde, vai buscar, e aí consegue ter um equilíbrio, né? A gente queria agradecer ao senhor pela essa entrevista e pelo senhor estar passando todo o seu conhecimento para a gente, e pode ter certeza que foi de grande ajuda e conhecimento também. Boa sorte para vocês, bom curso, né? Espero que futuramente a gente se trompa por aí pelo mercado afora, tá? Sucesso para vocês três, beleza? Obrigada, igualmente. Valeu, um abraço. Tudo de bom para vocês.